E aí, rapaziada, vamos lá, hoje a gente vai ver um pouco aqui sobre guardar valores, né? Sobre armazenar valores. E essa aula vai ser importante para aqui, para a gente entender ainda mais a fundo como que funcionam as variáveis e como que elas guardam valores dentro dela. Tá? Isso vai ser útil para a gente poder estar trabalhando futuramente aí, fazendo nossas configurações, fazendo toda a nossa mecânica funcionar com base em valores pré-determinados, tá? Ou valores ajustáveis. Vamos entrar aqui no Sketch, eu já estou com o projeto aberto. E vamos lá. Como eu já tinha explicado, a gente tem um evento onCreate aqui, correto? Bem aqui na aba Event e onCreate, tá? O que é o evento onCreate? É quando a gente cria atividade, quando a gente abre essa tela pela primeira vez. No nosso caso aqui, a main, tá? A tela principal. Então, quando ela abre, ela vai executar tudo que tiver aqui dentro, certo? E quando ela executar o que tiver aqui dentro, eu vou pedir para ela fazer algumas coisas. Vou vir em variáveis e vou adicionar uma nova variável do tipo número mesmo. E vou pôr só como number. E assim que iniciar, eu quero que ele escolha qual que é o valor dessa variável número para 22, certo? Então o valor dela vai ser 22 assim que a atividade for criada. Beleza? E aqui eu vou colocar um edit text, um text view, aliás, mas antes de colocar o text view, eu vou colocar um linear só para poder ajustar aqui os parâmetros dele, tá? Vou deixar em match parent. E vou deixar a gravidade dele no centro nos dois eixos. E vou colocar um text view. O estilo dele eu vou pôr bold. O tamanho dele eu vou pôr 30. Certo? Para ficar bem grande. E assim que criar a nossa atividade, eu quero que ele mostre para mim, ou seja, aqui em view, que a gente vai pegar todos os elementos que estão na tela lá, certo? Elementos visuais. Vamos selecionar o text view 2 e eu quero que o text view 2 ele seja o mesmo valor que esteja dentro da variável número. Só que você pode ver que a gente não pode colocar ela aqui dentro. Então a gente tem que vir em operador, como eu tinha mostrado na aula anterior, tá? Fazer uma conversão dele para número sem decimal. Tá? Para ele fazer a leitura de um número sem valor decimal. E pronto. Então a primeira coisa que vai acontecer, lembrando que é tudo uma hierarquia, tá? Ele vai começar aqui executando o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, quarto, quinto, sexto, tudo que vir na ordem, ok? Tudo que vir na ordem ele vai executar. Então, primeiramente, ele vai colocar o valor nessa variável, na variável número. O valor que eu escolhi vai ser 22. E depois ele vai selecionar o conteúdo do text view com o que eu selecionei aqui na variável. Tá? Então ele vai pegar o valor da variável, certo? Vamos compilar aqui só para a gente ver o que aconteceu. Certo, projeto compilado, vamos atualizar. Vamos abrir. E ele já apareceu aqui pra gente logo de cara o número 22, tá? Como a gente tinha pedido. Agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Se a gente voltar aqui e a gente inverter essa ordem aqui, tá? Então primeiro ele vai escolher qual que vai ser o conteúdo do text view. Depois ele vai setar o valor da variável para 22. Vamos inverter a ordem para ver o que acontece. Certo? Vamos abrir. E pronto. Ele já iniciou como 0. Por que isso aqui está acontecendo? Porque, como eu disse, é toda uma hierarquia, tá? Ele sempre vai executar a linha de comando de cima para baixo.
Ou seja, o que vir primeiro é o que ele vai executar primeiro. E como ele não está colocando um valor na variável antes do texto mostrar o valor da variável, ele já inicia automaticamente como 0. E só depois dele já ter mostrado qual que é o valor da variável, depois ele vai escolher um valor para ela, que no caso 22. Tá? Então a hierarquia funciona assim. Então a gente sempre precisa guardar os valores antes e depois mostrar eles, da forma que a gente for mostrar, tá? A gente sempre guarda o valor antes de tudo, tá? Antes de tudo a gente vai guardar o valor, certo? Então aqui temos a variável que está guardando um valor numérico. Temos uma variável que guarda valor que apresenta o nosso valor booleano, tá? Mas ela é só por verdadeiro ou falso. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre a variável booleana. Temos a do tipo string, tá? Eu vou colocar só como string mesmo. E a string é praticamente a mesma coisa que o número. Só que a diferença é que ela guarda texto, enquanto o número guarda número, tá? Então vamos selecionar a nossa variável string e vamos colocar o texto dela para oi, certo? Então estamos guardando um valor 22 na variável numérica e um valor oi na variável string. Aqui estamos apresentando qual que é o valor da numérica e vamos copiar, e aqui vamos apresentar qual que é o valor da string, certo? É só jogar a string para cá. Então aqui a gente já tem o nosso TextView 2 apresentando o valor numérico, e aqui vamos colocar um novo TextView lá para apresentar o valor da string. Okay, vamos voltar aqui. Vamos colocar outro TextView. Eu vou alterar a orientação desse camarada aqui para vertical, para ficar um embaixo do outro. Tá. Aqui vamos colocar o texto como... Eu vou colocar ele como maior que o outro. Eu vou pôr ele 50 e bold, certo? Então o texto de cima, que é o TextView 3, ele vai mostrar o texto da variável, certo? O texto que a variável está guardando. E o texto de baixo vai mostrar o que a variável numérica está guardando. Então eu vou até inverter aqui para ficar fácil a leitura. Então pronto, a gente tem esses três valores aqui. Esses dois valores, aliás, e as nossas apresentações sobre eles lá. Vamos compilar. Compilamos, vamos atualizar. E vamos abrir. Certo. Então aqui temos o valor da nossa variável string e aqui o valor da nossa variável numérica, tá? Nesse quesito aqui, o que seria a variável mapa, tá? A variável mapa, você consegue guardar esses dois valores em uma única variável, tá? Então você consegue utilizar uma única variável, por exemplo, uma variável de nome mesmo, uma variável de nome, pronto. E ela vai conseguir guardar esses dois valores ao mesmo tempo. Então um mapa é isso aqui, tecnicamente, tá? Mas o que a gente precisa entender aqui agora é de que existem variáveis que guardam textos e números. Existem outras variáveis que têm outras funções, tá? Mas a gente não precisa ver isso aqui agora, tá? Então a gente conseguiu apresentar aqui, tá? No nosso aplicativo, o valor das duas variáveis. E a gente também vai ver outra coisa aqui agora. Aqui em Event onCreate, de variável a gente já está manjando um pouco, correto? A gente já está entendendo um pouco como que funciona uma variável. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre um componente em específico aqui, tá? Que é vindo aqui na aba Component e vindo aqui em Add Component, a gente vai ter esse componente aqui, Shared Preference, tá? Esse componente. Eu vou colocar o nome dele de
de data. E o nome do arquivo vai ser data também. Pronto. E ele liberou pra gente esses blocos aqui, ó. Ele liberou esses blocos aqui. Cara, o que que é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que uma variável, tá? Ela guarda valores. Ela simplesmente guarda valores, só isso. Mas ela guarda os valores onde, aliás? Ela guarda na memória do celular, tá? Então, por exemplo, vamos supor que lá numa pastinha do Android, na pastinha 0, vamos pôr download, e numa pasta chamada data. Vamos supor que tem um caminho lá no armazenamento interno. Isso aqui, tecnicamente, é um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Então, existe um caminho lá, um espacinho lá na memória do celular, onde ele vai guardar valores que você decidir, tá? E a gente consegue acessar esses valores. Qual que é a vantagem deles, tá? Ah, mas qual que é a vantagem? Não era mais fácil simplesmente a gente colocar numa variável? Sim, dá pra colocar numa variável. Porém, o Shared Preference, ele tem uma função específica. Tá, eu vou até mostrar ela aqui pra vocês, ó. Ó, lembra que a gente tem aqui no onCreate duas variáveis? Uma numérica e uma do tipo texto? Vamos fazer isso aqui agora, ó. Vamos vir aqui no main, vamos vir em criar uma nova atividade. Eu vou colocar aqui só como ATV 2. Vamos criar. Se a gente entrar aqui no onCreate agora, você pode ver que essas variáveis não existem mais, tá? Porque aquelas variáveis são locais e elas atuam lá naquela atividade, tá? Elas são específicas daquela atividade. Então eu não conseguiria acessar o valor delas por aqui. Tá, então, por exemplo, vamos supor que eu queria mostrar na segunda tela o valor da variável que está lá na primeira. Eu teria que ou fazer um call, tá? Ou fazer uma chamada para poder chamar aquela variável para cá. Ou então simplesmente fazer uma coisa simples, que é guardar num Shared Preference, tá? Que é guardar na memória do Android. Então, a gente consegue vir aqui no onCreate, por exemplo. Eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou setar essa string texto para tela 1. Por quê? Porque essa variável está na tela 1. Tá? Ela é específica da tela 1. E aqui em setData aqui, eu vou colocar na chave aqui. A gente pode escolher uma chave. Lembra que eu fiz um vídeo sobre chaves e valores. Então eu não vou explicar isso aqui. Eu vou deixar com que vocês, se vocês não assistiram o vídeo, pelo amor de Deus, volta lá e veja a minha aula sobre mapas, tá? E você vai entender o que são chaves e o que são valores, tá? Então eu vou pôr na chave T1. Eu vou pôr na chave T1 o valor de quê? O valor da nossa string. Certo? E a gente sempre tem que lembrar disso aqui, ó. Desse segundo nomezinho aqui, tá? Data. O primeiro, ele não importa, tá? Esse primeiro é só um nome que é o que você vai usar para identificar ele aqui no projeto. Ele não tem interferência nenhuma. Agora, esse segundo é importante, porque é nesse caminho de nome data que está guardado o nosso valor. Certo? É nesse caminho aqui que está guardado o nosso valor. Então, para a gente acessar esse valor, a gente precisa acessar esse mesmo caminho, data. Ok? Então, vamos voltar aqui. E você pode ver que a gente já setou, certo? A gente já escolheu qual que vai ser o valor da variável e a gente já guardou ela num Shared Preference, no arquivo lá na memória do nosso celular, na chave T1.
ok? Isso tem que lembrar, duas coisas que tem que lembrar. Qual que é o nome do caminho que está guardado e o nome da chave, tá? Sem o nome da chave, você também não acessa o valor que está dentro dela. Então vamos voltar lá para a tela 2. E para acessar aquele valor, a gente vai criar um Shared Preference agora também, para poder puxar aquele valor, certo? Vamos em Add Component, Shared Preference, o nome não importa, pode ser qualquer nome, tanto é que eu vou até mostrar para vocês, vou pôr outro nome aqui, vou pôr o nome Oi só, não, vou pôr o nome só Shared. Pronto, e o nome que a gente tinha colocado lá no outro é Data, lembra? E aqui a gente vai acessar o mesmo caminho, tá? Data. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Na tela 2, eu quero setar um texto com o valor que está lá naquela variável lá na outra tela. Então eu vou pegar aqui em... Opa, o componente não foi desbloqueado porque eu não adicionei um edit text, um text view, tá? Então eu vou adicionar outro linear. Vou dar um match parent. Vou colocar a gravidade dele no centro nos dois eixos. E vou colocar um text view no meio. Vou pôr o estilo dele para negrito e o tamanho dele para 30. Correto. Aqui em Event, a gente precisa acessar o valor daquela variável lá, tá? Então, quando a gente vir em um create, assim que criar a atividade, eu quero que esse texto, tá? Então, eu vou dar um set text para ele selecionar o conteúdo do texto. Eu quero que esse texto, o conteúdo dele, seja o valor que tiver lá na chave. Então, a gente vai pegar essa chave da onde? Da nossa pastinha data lá. Ele aparece aqui só o nome do componente, tá? Ele aparece só o nome do componente, que no caso é shared. Mas é como se fosse um shared barra data. Um shared barra data, tá? Então ele está acessando aquela pasta data, porque a gente escolheu esse nome lá. E qual que é a chave que eu quero acessar dentro dessa data? É a chave T1. Certo? Então a partir desse momento ele vai pegar o que está dentro da chave T1, que a gente selecionou lá na primeira tela. Só que aqui a gente não vai conseguir passar para essa tela. Então a gente tem que vir aqui na tela 1, eu vou colocar um botão só para a gente poder passar para a tela 2. Eu vou vir em Event, um clique, e vou criar uma intent. Uma intenção. Pronto. Aqui eu vou dar um... Eu não vou usar o set action. Eu vou usar aqui o set screen. A screen vai ser ATV2. E eu vou deixar só como intent, como start activity. Não vou cancelar, não vou fechar a atividade, tá? Então quando eu clicar no botão ele vai levar a gente para a tela 2. Então o que está acontecendo? Logo que a gente entrar no aplicativo, ele vai selecionar o valor dessa string, tá? O valor dela vai ser tela 1. E depois a gente está pegando esse valor que está na string, que tem o valor tela 1, e colocando na chave T1. E colocando lá dentro da nossa pastinha data. Ok? Aqui, até esse ponto, ele está guardado lá na memória do nosso celular. Certo? É só isso que está acontecendo, mais nada. E aí, quando a gente clica aqui no botão, ele vai levar a gente para a tela 2. Quando a gente chega na tela 2, aqui no evento onCreate, quando cria a atividade, ele está pegando o valor que está na chave T1, da onde? Da pastinha data, e transformando nesse texto. Certo? É o que está acontecendo aqui. Vamos ver. Bom, na lógica parece que está funcionando. Mas vamos ver se realmente está funcionando, tá? Lembrando que a gente não tem nenhuma variável criada aqui, tá? A gente não tem nenhuma variável criada aqui. A gente só está puxando o valor da variável lá da primeira tela. Então vamos compilar. Certo? Vamos atualizar.
e vamos abrir. Bom, pode ver que aqui eu deixei os dois text view, mas não está acontecendo nada. Por quê? Eu não selecionei nenhuma ação para esses dois text view. Agora vamos clicar aqui no botão e ver se ele vai apresentar o valor para a gente lá na tela 2. Pronto. Ele já apareceu aqui o valor para a gente. Ou seja, a gente conseguiu acessar o valor de uma variável que está lá na tela 1. Tá? Sem precisar criar essa variável aqui de novo. E a gente pode utilizar isso aqui quantas vezes a gente quiser. Tá? Se a gente estiver na tela 3, na tela 4, na tela 5, a gente consegue acessar esse valor, porque ele está guardado lá dentro da memória do celular. Se a gente apagar os dados do aplicativo, ele vai continuar apresentando isso aqui pra gente. Tá? Ele vai continuar apresentando, porque a configuração do nosso aplicativo faz com que ele já sete logo de cara qual que é o valor da variável. Então, mesmo se a gente apagar o aplicativo, se a gente apagar os dados dele, ele ainda vai continuar mostrando esse tela 1, tá? O que a gente fez foi simplesmente guardar o dado, tá? E depois puxar ele de algum lugar. Sem a necessidade de ter que criar outra variável. Tá? Então a gente pode simplesmente criar uma variável lá na primeira tela e sair acessando ela em todas as telas. Simplesmente sair acessando ela. Tá? E a gente pode usar isso para fazer, por exemplo, uma configuração geral. Onde a pessoa, em um lugar específico, por exemplo, na aba Configurações, ela vai selecionar qual que é o tema que ela quer no aplicativo dela. Se ela quer o tema Dark, se ela quer um tema Rosé, se ela quer um tema... um tema blank, tá? Um tema branco, no caso. Ela vai escolher qual tema que ela quer. E esse tema pode ficar guardado dentro de uma variável lá. Aí você acessa esse tema das suas abas. E aí ele vai conseguir puxar qual que é o valor dessa variável, tá? Que você selecionou lá nas configurações. E vai sair aplicando sobre todas as telas. Ou seja, você consegue fazer uma comunicação geral, tá? Sem a necessidade de ter que ficar recriando lógicas no aplicativo inteiro. Tá? No Shared Preference, a gente tem alguns blocos, tá? Que é o Contains, que é o Get Key, que é o Set Key e o Remove. Tá? O Contains, ele vai perguntar se nesse caminho que a gente escolheu, que no caso é o caminho data, contém alguma coisa. Contém um valor específico, uma chave específica, tá? É um valor booleano, você pode perceber aqui que é um valor booleano. Tanto é que se a gente pegar aqui um controle, a gente consegue colocar ele aqui dentro. Aí ele vai fazer uma verificação. Se em data contém, por exemplo, a chave T1. Tá? Se contém, vai ser verdadeiro. Então ele vai executar essa linha de comando aqui dentro. Tá? Então esse aqui é um valor booleano para fazer verificação. Esse daqui é para pegar um valor de uma chave em específico. Tá? Então, foi no caso que eu usei aqui, para pegar o valor da chave T1. Esse set é para você selecionar, tá? Para você guardar a chave lá dentro. E esse remove, como o nome já diz, é para remover essa chave de lá de dentro. Tá? Se você remover, ela vai passar a não existir mais. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos pegar esse remove. Tá? Mas não aqui, desculpa. Eu vou fazer ele a partir de um botão, certo? Eu vou colocar um botão aqui. Vou colocar a orientação dele em vertical e jogar o botão para baixo. E aqui no evento do botão, o que a gente vai fazer? A gente vai remover aquela chave que está lá. Então a gente vai remover do caminho data a chave T1.
E depois que a gente remover, a gente vai apresentar o novo valor para o texto, certo? Então ele removeu a chave e agora ele está falando, tá, agora me mostre o que tem lá dentro. Se eu removi, não pode conter nada, correto? Então a gente vai dar aqui, pegar a pasta, o caminho e pegar a chave T1. E ele vai atualizar o valor pra gente. Então a função do botão vai ser remover essa chave. Beleza, vamos atualizar. Vamos abrir. Vamos pular para a tela 2. Pronto, ele já apresentou aqui pra gente tela 1. Vamos ver o que acontece quando a gente clica no botão? Pronto, apagou. Por que ele apagou? Porque pela hierarquia dele, tá? Pela hierarquia... Opa, não é aqui. É no botão. Pela hierarquia, eu dei a ordem com que ele primeiro apagasse a chave. Depois, ele apresentasse o novo valor. Certo? Que ele atualizasse o valor para mim. E como a primeira ação dele foi remover a chave, depois ele tentou procurar essa chave, T1, e ele não encontrou, porque ela foi removida primeiro. Certo? E aí ele apresentou aquele valor em branco, aquele valor vazio. Tá? Então é isso que o Shared Preference faz. Ele guarda valores, tá? Lá na memória do celular. Ele guarda valores lá na memória do celular, tá? E esses valores você pode puxar de qualquer lugar do seu aplicativo. De qualquer lugar. Tá? Você pode guardar uma chave em Shared Preference, não precisa guardar ela em específico na hora. Você pode guardar ela depois. Por exemplo, seguindo por uma lógica, você pode, quando clicar no botão, ele guardar no Shared Preference, na chave T2, ele guardar o valor Olá. Então, o que vai acontecer é quando você clicar no botão, ele vai guardar lá no Shared Preference, vai criar uma chave chamada T2, e nessa chave T2 vai conter o valor Olá, certo? Então, quando você clicar, tecnicamente ele vai lá para a pasta Data, tá? Data. Aí lá na pasta Data, ele vai criar uma chave chamada T2. E dentro dessa chave T2, ele vai guardar o Olá, tá? Então é isso que ele vai fazer. Ele vai guardar numa chave um valor que você pediu. E depois você pode acessar esse valor, porque ele vai ficar lá guardado. Ele vai ficar lá guardado até você remover ele. Ou você apagar os dados do aplicativo. Tá? Ah, mas e se, por exemplo, eu selecionar um valor que ele não pode ser apagado? Que mesmo se a pessoa, por exemplo, apagar os dados do aplicativo, mesmo se ela apagar os dados do aplicativo, aquele valor ainda vai continuar. Quando ela entrar no aplicativo, por exemplo, ela selecionou o nome dela é Ana. Ela escolheu lá na tela inicial, o nome dela é Ana. Se ela apagar os dados do aplicativo, quando ela voltar, o nome dela não vai ser mais Ana. Vai pedir para ela escolher o nome de novo. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que ela escolha uma vez só. E depois ela possa editar o nome dela. É aí que tem outro modo de guardar valores, que é o database, que é o guardar valores online. Tá? Online, mesmo que você apague, que você desinstale o aplicativo e depois instale de novo, esse valor vai continuar lá, tá? Então ele vai ser guardado online, na nuvem. E a gente tem o componente para isso, tá? A gente tem um componente para isso, que no caso é esse camarada aqui, ó. Vou clicar aqui no botão mesmo, vou vir aqui em Components, em Add Components, e a gente tem esse camarada aqui, ó, que também serve para guardar valores. E o que a gente usa para guardar valores de texto ou numéricos é o database. Para fazer a autenticação de usuário, o authentication, e para guardar fotos e vídeos, a gente usa o storage para guardar arquivos, tá? Então, mas por enquanto vai ficar só nesse daí mesmo, tá? Só no Shared Preference. É muito simples de usar, mas muito eficiente. A gente vai usar muito isso daqui. E depois eu vou
procurar a melhor oportunidade para a gente estar falando sobre guardar esses arquivos online, tá? Guardar textos, imagens e vídeos online. Mas eu vou ter uma coisa para falar para vocês também no futuro sobre o storage, que ele deu uma mudada nas regras dele e eu não sei se vai ser muito útil para a gente usar agora. Mas bom, por enquanto a aula de hoje vai ser isso, vai ser curtinha, tá? Só falando sobre o Shared Preference. E se vocês quiserem um desafio para poder cumprir depois, vocês podem tentar fazer o seguinte. Vocês podem tentar fazer da seguinte forma. Assim que você clicar no botão, ele vai lá na pasta data, vai guardar um valor e depois dele guardar o valor, ele vai mostrar no texto. Você pode fazer para ele fazer essa ordem, tá? Então fica a critério de vocês testar, fuçar, aprender, errar e consertar. E nos vemos na próxima aula. Um abraço da BH Studios América.